presidentes do Itaú Unibanco, Bradesco e Santander se reuniram com o vice-presidente Hamilton Mourão para lançar plano de defesa ambiental e buscar uma interlocução com o governo para tratar dos efeitos da questão ambiental sobre a economia brasileira. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, como é que o senhor avalia essa iniciativa? O governo tem feito alguns movimentos no sentido, ou pelo menos parece isso, no sentido de dar alguma resposta em relação a todos esses questionamentos que vêm sendo feitos, essas críticas que vêm sendo feitas em relação a como o governo conduz a questão da Amazônia. Bom, Roxane, uma coisa que a gente tem que considerar e que é extremamente importante é que esse é um posicionamento que vem dos presidentes desses três grandes bancos. Não são executivos, não são associações, né, ou de funcionários, não, são os presidentes do banco, ou seja, chegou no topo da cadeia e eles têm manifestado essa preocupação porque efetivamente é uma preocupação relevante. Eles temem a retirada de recursos internacionais do agronegócio brasileiro e de outras áreas, e nós precisamos desses recursos para retomar a economia, para que a gente tenha uma nova rodada aí de investimentos, enfim, promover o crescimento, geração de emprego. Nós precisamos desses recursos externos e, obviamente, os presidentes desses três grandes bancos, monitorando o cenário internacional, eles perceberam que realmente há esse grande risco de que recursos sejam retirados em função dessa crise ambiental brasileira. Eu digo, não é só a Amazônia que está sob risco, nós temos problemas em outros biomas também, né, no Cerrado, no Pantanal, e resolveram se posicionar de uma maneira crítica junto ao governo em relação a tudo isso. Mas mais do que isso, eles não estão apenas criticando, eles estão buscando tomar a iniciativa de propor soluções, porque, obviamente, eles já perceberam que há uma diferença grande entre o governo sentir o impacto dessas declarações e o governo efetivamente partir para uma ação que vise mudar o cenário ambiental brasileiro. Então, eu avalio como extremamente positivo e, mais uma vez, né, o governo ele perdeu muito tempo a ponto de deixar a situação chegar nessa conjunção a ponto dos presidentes de grandes bancos terem que se manifestar, algo que, obviamente, já deveria estar no radar do governo já desde que assumiu, porque as questões ambientais elas são extremamente relevantes para o mercado consumidor internacional. Sem dúvida. Agora, que ações são essas que estão sendo pensadas? Quais são as propostas? Então, Roxane, a gente tem que considerar que na Amazônia nós temos uma população aí em torno de 22 milhões de pessoas e muitas dessas pessoas não tiveram acesso a uma formação plena, ou seja, elas não têm, por vezes, condições de exercer cargos em indústrias, né, em processos mais sofisticados. Então, é muito fácil você cooptar essas pessoas para atividades ilegais, como desmatamento, como garimpo. Tal. Então, num primeiro momento, é necessário que se forneça uma alternativa de subsistência para essas pessoas. Então, entre as ações planejadas pelos bancos, estão o estímulo a cadeias sustentáveis, como cacau, açaí, castanha, por meio de linhas de financiamento. O açaí, né, ele movimenta, a quantidade de dinheiro que ele movimenta na Amazônia já é equivalente, no mínimo equivalente, ou até mesmo superior àquela que é gerada pelo comércio ilegal de madeira. Ou seja, o açaí, o único produto, ele já se mostra já há vários anos como um produto altamente competitivo e altamente interessante para a população local. Se a gente somar isso com o cacau e a castanha, por exemplo, a castanha, em alguns locais, ela tem atraído garimpeiros ilegais. O garimpo, ele sempre é uma atividade de risco, porque nunca há certeza para o garimpeiro que ele vai encontrar ouro suficiente para cobrir todo o investimento que ele acabou fazendo. E a castanha, ela acaba tendo um preço muito competitivo e compensa, né, para a população local, ao invés de, por vezes, aderir ao garimpo,
seguir para o extrativismo sustentável. Então, essa é uma das perspectivas adotadas aí pelos bancos, né, vislumbrada pelos bancos, também viabilização de infraestrutura básica, como energia, internet, moradia, saneamento, transporte hidroviário. Nós temos várias cidades realmente com uma situação muito, muito precária. Atração de investimentos para impulsionar a bioeconomia, esse é o grande futuro da Amazônia, porque nós temos no bioma amazônico, né, também em outros biomas nacionais, nós temos grandes laboratórios bioquímicos naturais. Então, nós temos uma série de plantas com princípios ativos que podem ser pesquisados e se transformar, por exemplo, em fármacos extremamente importantes para a solução de determinadas doenças. Então, isso precisa ser pesquisado nacionalmente, para que o Brasil efetivamente ganhe royalties a partir do desenvolvimento de produtos com base na bioeconomia. Porque se nós não fizermos isso, nós temos a alternativa de, no futuro, comprar, importar medicamentos ou princípios ativos que foram desenvolvidos por laboratórios no exterior com base nesse patrimônio genético do bioma, né? Então, assim, há uma série de ações que estão sendo planejadas aí pelos bancos. Vamos ver até que ponto eles conseguem avançar e até que ponto o governo efetivamente se mostra receptivo em relação a essas possibilidades. Bom, temos falado ao longo dessas semanas muito sobre a Amazônia, porque é um tema que ganhou repercussão internacional, como o professor Pedro vem analisando aqui para a gente, explicando. Agora, tem outro bioma que preocupa muito e também é o Pantanal. A gente vê uma notícia ou outra sobre isso, mas não tem se falado com tanta intensidade. Como é que está a situação este ano no bioma do Pantanal? Então, Roxane, as queimadas no Pantanal elas estão mais intensas do que no ano passado. Dados ainda preliminares, né, não são dados oficiais, divulgados recentemente pela revista Veja no seu site, eles dão conta de que as queimadas elas teriam aumentado 530% no primeiro semestre de 2020. De qualquer forma, é um dado ainda preliminar, mas as notícias dão conta de que realmente a situação é muito mais preocupante do que foi no ano passado, tendo em vista, inclusive, que nós temos um período mais seco esse ano que favorece a propagação do fogo. Então, não só, como eu disse, né, não só a Amazônia chama a atenção, mas também o Pantanal, Cerrado, o que recentemente se tentou fazer em relação aos remanescentes da Mata Atlântica, quer dizer, tudo isso acaba entrando no radar, não são fatos isolados, não são ocorrências muito específicas. A gente verifica uma crise ambiental, eu chamo de crise ambiental brasileira, porque ela não está afeita somente à Amazônia, o que já seria muito grave e extremamente importante, mas ela se distribui em outros biomas. E o Brasil ele perde uma oportunidade muito grande, Roxane, por quê? Porque nós temos leis ambientais que, obviamente, devem ser respeitadas e elas poderiam ser utilizadas como marketing, no seguinte sentido: olha, nós temos uma produção agrícola de qualidade, a preço competitivo e respeitando a legislação ambiental. Ou seja, usar isso como uma forma de agregar valor aos produtos que a gente coloca no exterior. Então, ao invés do governo ver a questão ambiental como um problema, ela poderia verificar isso como um diferencial, utilizar isso como diferencial competitivo no exterior. Mas, infelizmente, o que eu vejo é que o governo passou muito longe de consultar a bibliografia a respeito de competição estratégica, né, que é fartamente utilizada e estudada, por exemplo, nos cursos de administração, né, são questões básicas para se posicionar de uma maneira muito diferente nos mercados internacionais, né? E agora, infelizmente, a gente tem que correr para dar conta desse prejuízo, não só ambiental, mas também econômico e algo que pode atrapalhar a retomada do nosso crescimento aí no pós-pandemia. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Você pode nos acompanhar aqui e também no canal do YouTube. O Ambiente é Nosso Meio. Pesquisa, acompanha, dá um like, compartilha. Você vai poder ouvir todos os temas que abordamos semanalmente aqui no Jornal da USP no ar. Muito obrigada, professor, e até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.